candidato à presidência Flávio Bolsonaro, comentou essa matéria aí do Tasso Lohan sobre enfim, o envolvimento do Lulinha com Roberta Luxinger e também o Marcola. Vamos ver o que o Flávio Bolsonaro falou. O Brasil tem futuro, mas não é na Suíça, com dinheiro roubado dos aposentados do INSS, como mostram as mensagens entre o Lulinha e a Roberta, a lobista do careca do INSS. E de verdade é muito triste constatar que o dinheiro roubado dos aposentados pode estar na conta do filho do Lula, como apontam as investigações. Porque isso significa que o atual presidente do Brasil teve a pachorra de deixar isso acontecer com as pessoas mais humildes desse país. Aqueles que mais precisam de um benefício do governo para levar comida para dentro de casa. Será que o Lula está preocupado com a soberania do seu filho? O Lula tem o seu próprio Marcola. E era ele que abria as portas de todo o governo Lula para o Lulinha fazer negócios nos ministérios, mediante o pagamento de propina, com a suspeita de que esse dinheiro veio exatamente do desconto criminoso nos contra-cheques dos aposentados. E olha como é que o mundo não dá volta, ele capota. Tentaram criminalizar os presentes que o Bolsonaro recebeu de outro chefe de Estado, lembra? E no fim das contas, não tinha nada de errado ou de ilegal nisso. Agora, com o Lulinha, sim, parece ter crime. As mensagens mostram que o Marcola do Lula cobrava propina em forma de joias para abrir as portas do governo. Você viu o colar de diamantes que a lobista do careca do INSS ofereceu para o Marcola do Lula? Um novo esquema do governo Lula, o Marcolão, ainda vai dar muito o que falar. Pesquisa agora aí no Google o filho do rapaz. E depois você volta aqui nos comentários, escreve o que é que você descobriu. Bom, a gente segue falando sobre esse caso do Lulinha, mas agora a gente fala sobre os impactos políticos do caso e também, né, sobre o outro lado, né, como a campanha do presidente Lula tenta usar o caso Master aí para rebater o Flávio Bolsonaro. E para me ajudar, eu apresento o analista político e criador do Eixo Político, Matheus Oliveira. Matheus, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar do começo, né? Enfim, a gente vê essa troca aí de acusações. Eu comecei o programa falando sobre isso, né? Sobre como a campanha do Flávio tem os seus fantasmas, ali a campanha do Lula tem seus outros fantasmas. A gente vê essa troca de acusações se intensificando agora. Eles comparecendo a um debate ou não, essa vai ser a tônica da campanha, acredito, quando começar na TV também, né? Primeiramente, muito obrigado, Sam, pelo convite. É uma honra estar aqui no Metrópolis. Há 2 semanas eu tive aqui, conversei com o André Chaldes no mesmo programa, e eu falei que eu achava que poderia ter um acordo de cavalheiros ali entre os candidatos para não abordar a questão da corrupção. A gente sabia que esse tema pegava, principalmente para a esquerda, que tenta evitar essa pecha de ser ligada à corrupção e etc. E a direita também queria evitar a questão do caso Master. Então, eu achava que poderia ter esse movimento de você evitar. A partir do momento que você chama o Alfredo Gaspar para ser vice da chapa do Flávio Bolsonaro, ele aproveita aquela semana que começaram a sair mais detalhes sobre o caso do escândalo do INSS, e ele fala, não, esse vai ser a tônica que a gente vai querer trazer para a campanha. E a gente pode perceber isso logo nesse start, né? Logo nessa primeiro dia, assim, basicamente. O Flávio tenta, nesse primeiro momento, linkar o caso da corrupção ao PT, que historicamente a direita costuma fazer isso, e o PT, pelo menos nesse primeiro momento, não tem tocado muito no Master, mas possivelmente vai ser a reação que eles vão adotar nos próximos dias. A gente tem 44 dias aí pela frente, tem muita coisa para sair. Exatamente, e a gente tem essa expectativa, né? O Tasso, que estava aqui antes de você, estava comentando sobre a apuração dele, dessa questão da relação do Lulinha com o careca do INSS, o entorno dele ali. E a gente tem a impressão, esse inquérito está em andamento na Polícia Federal. A gente tem também uma possibilidade mais remota de delação do Daniel Vorcara, mas também tem a própria investigação da Polícia Federal que pode avançar nesse front, né? Então, assim, são 44 dias, mas podem ser 44 dias muito acidentados, né? Enfim, você que acompanha muito a cobertura política do dia a dia ali, tudo pode acontecer, né? Inclusive nada, alguns diriam, mas pelo menos, assim, o clima, pelo menos, assim, você que circula bastante, inclusive, no parlamento ali, consegue observar muito bem como essas coisas acontecem. A impressão que eu tenho, pelo menos quando você fala com políticos ali do centrão, políticos que são ali mais da política tradicional, vamos chamar assim, a gente vê um certo afastamento,
Principalmente do Flávio. Tanto é que teve essa dificuldade de compor a chapa, né? Exatamente. Isso pode ser um indício de que eles esperam que a situação pode piorar, será? Sam, acredito que sim. Acho que, primeiramente, a dificuldade de ter montado a chapa mostra que, de fato, a campanha do PL está um pouco mais isolada. Pelo menos nos primeiros discursos, assim, no ato que teve ontem, a gente viu que, no início da pré-campanha, o Flávio tentava adotar um tom muito mais moderador, de que ele era o Bolsonaro vacinado e etc. O primeiro discurso dele já adota um tom, eu sou filho do Bolsonaro. Eu sou filho do Pelé, né, que ele fala. Eu não sou Pelé, mas eu sou filho do Pelé. E aí ele tenta, a todo custo, reforçar que ele é o Bolsonaro. Assim. Então, acho que, pelo menos nesse primeiro momento, ele quer consolidar essa base bolsonarista, para depois você tentar ir para o centro, possivelmente para o segundo turno. Eu acho que essa dificuldade que tem de dialogar com o Centrão, possivelmente porque eles estão vendo que os analistas, principalmente, estão apontando que a chance de reeleição do presidente Lula é muito maior. Quem tem a caneta, a gente sabe que é muito... quem tem a máquina, é muito difícil você perder uma reeleição. Então, acho que o Centrão analisou todos os cenários e, principalmente, a gente vê esse movimento do presidente do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, retomando esse diálogo com o Executivo. Primeiro, ano que vem, todos os cenários, as pesquisas apontam que vai ter um aumento da direita, principalmente no Senado. Ele precisa dos votos da direita, só que a direita já está se rachando ali. Então ele fala, não, então talvez eu não vou precisar... Talvez eles vão se degladiar aqui, vou precisar dos votos mais dos governistas. Então por isso que a gente vê esse pêndulo de forças assim a todo custo. E a gente brinca que numa campanha, o dia começa muito cedo e termina muito tarde. Tudo acontece várias vezes. Às vezes uma notícia de hoje já muda para amanhã. Então vai ser uma campanha muito densa, apesar de curta, né? São 44 dias agora até a data das eleições, mas vai ser uma eleição muito intensa, assim, principalmente no campo dos dois principais polos, assim.